Rodrigo, para começar, Vamos lá. um pouquinho da sua história, para talvez você que não conhece. O Rodrigo hoje é casado com a Adriana, né? Tem uma filha, mas só que essa filha de um primeiro casamento, porque você já ficou viúvo. Exatamente. Então imagina tudo isso e tão jovem, né? Conte um pouquinho dessa experiência, mas visando assim, o matrimônio é o fim da solidão? Eu casei e nunca mais vou me sentir sozinho. É um desafio grande. Eu conheci a Érica, minha esposa, minha primeira esposa, quando eu tinha 16 anos. Eu já estava há um ano caminhando com o Senhor, já tinha feito a experiência de Deus. E eu tinha no meu coração uma coisa muito certa dentro de mim. Essa pergunta: qual é o momento certo de encontrar alguém? E eu sempre tive isso muito claro, iluminado por Deus no meu coração. A hora de você ter alguém não é a hora que você precisa do amor da pessoa só. É a hora que você tem tanto amor dentro de si que você quer encontrar alguém para dar. Porque se você for procurar alguém só na hora que você precisa muito de amor, você pode correr o risco de cair num cativeiro e ser sequestrado por alguém que quer, por causa da sua carência, manter você preso. Então a hora certa de encontrar alguém é a hora que você tem tanto amor dentro de você que você quer ter alguém para dar, para partilhar esse amor. E não só, claro, dar esse amor, mas também receber da pessoa. E eu tive essa alegria de encontrar a Érica. Nós éramos muito jovens e ficamos 5 anos namorando. E tenho a graça de dizer que, por bênção de Deus, por graça e por auxílio de Deus, nós nos casamos virgens no dia 15 de março de 97. Foram 5 anos de namoro. Nós tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, mas valeu muito a pena esperar, né? Foi uma espera bonita e valeu a pena a luta. A gente sabia do que a gente queria, né? É muito difícil quando você luta sem saber o que você quer ganhar. Então você fica numa luta terrível e provavelmente você vai perder. Agora, quando você sabe o que te espera, então vale a pena você lutar e esperar. Aí eu me casei em 97 e, graças a Deus, nós nos identificamos muito com a nossa vida de casado no início, embora todo o sofrimento, a dificuldade. E já respondendo a pergunta, casar não significa o fim da solidão, né? Ainda mais porque você vai ter alguns momentos em que, dentro do casamento, você não é totalmente acolhido ou aceito dentro daquilo que você mesmo é. E aí você corre um sério risco, que é o que mostra o filme A Fera, de esconder suas coisas feias, de esconder o que você tem de ruim, de esconder o que você... E nessa hora que você fica solitário, na verdade não é a pessoa que te deixa só, é você que se isola, porque você tem medo que a pessoa não ame aquilo que você mesmo não ama. Então isso acontece num ciclo de amigo. Por que às vezes uma pessoa não arruma alguém também? É porque ela se esconde. Ela fica fechada, ela fala: ninguém vai gostar do meu jeito de ser, ninguém vai gostar dessa minha orelha torta, ou desse meu jeito de olhar, ou não só do jeito físico, às vezes do jeito da aparência espiritual também, do jeito que a pessoa tem o coração. Então ela se fecha, ela prefere colocar uma touca, ela prefere se isolar, porque ela acredita que ninguém vai amar ela assim. Por que a gente não tem coragem de dizer para um amigo o defeito que a gente tem, ou o pecado que a gente cometeu? Porque a gente tem medo que ele não ame a gente. Então a gente vai mostrar para ele uma área livre. A área escura da gente a gente não quer. E você precisa acreditar piedosamente que existe alguém que ame você com as suas feiuras, com as suas imperfeições, com os seus defeitos. Se você não acreditar nisso, você nunca vai conseguir ser perfeito no amor, não é? E aí eu com a Érica ficamos 1 ano e 8 meses casados. A Vitória nasceu nesse tempo. Nós ficamos grávidos logo no início do casamento. A Vitória nasceu no dia 29 de abril de 98. Foi um dia muito feliz na minha vida. E 6 meses depois que a Vitória nasceu, a Érica faleceu. Eu fiquei viúvo com 23 anos e 1 ano e 8 meses de casado. Minha filhinha tinha 6 meses e foi um tempo muito difícil. De fato, eu não tenho medo de dizer isso, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Enterrar a minha esposa e ficar muito pouco com aquela que eu esperei muito, né? Então foi mesmo um tempo de muita dor, de muita lágrima, mas foi um tempo de muito crescimento. Porque às vezes as pessoas diziam assim para mim: nossa, e eu não fui poupado disso. Amigos diziam: pô, você esperou tanto e agora ficou 1 ano e 8 meses só com ela, né? Mas valeu a pena, mesmo se eu não tivesse ficado nem um dia. Porque a espera não foi por ela, e sim por aquilo que nós juntos podíamos conquistar, e conquistamos, né? E eu sei que aquilo que se dá, mesmo que num dia não retorne para a gente, aquilo fica eternizado na alegria de você dar. Por isso que Paulo diz que há mais alegria em dar do que receber, né? Esse ensinamento de Jesus. E aí eu fiquei esse tempo viúvo.
foi de 98 até 2005. Foram quase 8 anos viúvo, sem me relacionar com outra pessoa. Voltei a ser solteiro de novo, não namorei, não fiquei, também não tive que subir parede, nem que me desesperar, e nem morder parede, e correr atrás de coisas para me tentar satisfazer a minha carne, a minha vida. Eu vivi isso no Senhor. E muitas pessoas às vezes dizem assim para mim: mas como é que você conseguiu viver na castidade? Eu digo que as pessoas precisam entender que a castidade, ela é resultado de uma vida entregue, dada. Quando você se entrega, você se doa ao seu irmão, a Deus, ao próximo, ao doente, ao enfermo. A castidade vai acontecer na sua vida. Você não pode simplesmente dizer: eu tenho que ser casto, 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 como se a castidade fosse o ponto final de todas as coisas. Na verdade, ela é um instrumento, não é? Ela é um instrumento santificador. Ela é um instrumento que transforma a vida e que traz para a vida das pessoas a paz. E aí chegou um tempo em que começou a cobrança de novo. Pô, você já está sozinha há 8 anos, não vai namorar de novo. E aconteceu algo na minha vida maravilhoso, que foi ter conhecido a Adriana. E o que as pessoas não sabiam é que a Adriana já tinha falado para mim que gostava de mim, não é? E eu já tinha dado minha resposta para ela, que eu não queria ninguém na minha vida, que eu não estava pronto para isso e não era o que eu queria, me casar. E a Adriana tinha vivido uma experiência muito dolorida, porque ela namorou e noivou por 8 anos, e o noivo dela deixou ela na semana do casamento, com o convite tudo pronto, e um cara chamava Rodrigo. Nossa Senhora, é muita cura. Então, quando ela passou por isso e falou assim, imagina, você ser deixado na semana do casamento com tudo pronto. Ela tinha até pedido a conta do emprego, porque o cara era rico, né? Então ela não tinha experiência de Deus ainda, então esse sofrimento levou ela para Deus. E ela falou para Deus o seguinte: ó, eu não quero mais casar, e não quero ser amigo nem de Rodrigo, nem amizade eu quero, né? E aí se fechou toda. E quando ela me conheceu, aí foi a grande quebra, né? Eu sempre digo para ela que o Senhor, Ele vai desinstalando a gente de uma forma que só Deus pode fazer, né? Quando ela me conheceu e começou esse sentimento no coração dela, ela dizia: puxa, essa é a pessoa que eu queria para mim, né? E eu estava vivendo todo esse tempo de viuvez, que não é muito fácil, porque você está saindo de um relacionamento que não foi uma tristeza, uma perca ou uma falência, foi um sucesso. Meu casamento foi muito bem, minha esposa morreu, né, de aneurisma, e estava tudo bem entre nós, não tinha nenhuma falência, não tinha nenhuma traição, não tinha nenhuma dor. Então passar por esse processo é muito demorado. Então eu tive a alegria de ter uma espera da Adriana. A Adriana me esperou mais ou menos uns 5 ou 6 anos, sem falar nada para mim. Até que um dia eu encontrei com ela de novo nos Estados Unidos, em 2005, e eu perguntei para ela se ainda me amava. Ela falou assim: ainda mais do que aquele dia que eu te disse. E aí nós começamos a namorar, e há 5 anos já somos casados. Tem a Sofia, agora está grávida de mais um. O que vale a pena possuir, vale a pena não esperar. É? Pois é. Mais verdade. Nelson, você que está aí, olha, muitas perguntas para você, direcionadas da seguinte forma: depois de todo esse testemunho do Rodrigo, falando dessa beleza da espera, a mulher que soube esperar, as mulheres falando o seguinte, né? Os rapazes também questionando: como lidar com a pressão, mas também assim, a carência que me faz querer ficar para garantir, eu vou ficando. Mas e aí, como viver esse tempo de espera sem ficar? Mas só esperando, é possível? Qual o caminho que seria? Eu costumo dizer: quem não sabe o que procura, nunca vai dar valor àquilo que encontra. As pessoas acham que amar é uma pessoa ao seu lado. O amor, eu costumo dizer aos jovens nas palestras que a gente dá pelo Brasil, amar não é ter alguém do seu lado, porque o amor não é limitado a uma pessoa física. O amor não é um sentimento. Quando somos jovens, nós achamos que o amor é aquilo que mexe com a gente por dentro. E eu costumo brincar que isso é outra coisa. O que mexe com a gente por dentro é uma diarreia, por exemplo, mexe com a gente por dentro, né? Não é amor. Então, o amor, na verdade, é uma decisão, é uma escolha, né? Eu fiquei profundamente emocionado com o testemunho do Rodrigo. É um testemunho muito forte, que precisa ser multiplicado, porque é uma pessoa que viveu uma realidade diferente de um contexto
eu nunca ouvi um testemunho muito parecido com o dele, assim, que chegasse perto. Testemunho muito lindo, muito forte, né? E é um verdadeiro exemplo de uma pessoa que contrariou as estatísticas e as normas desse mundo, porque ele não é um homem que vive pautado pelas normas deste mundo. É um homem que não se conformou com as coisas desse mundo, mas entendeu a vontade de Deus para a vida dele. O problema das pessoas não conseguirem esperar ou viverem isso, igual atendendo a pergunta, é que a espera é uma escolha. Eu esperei durante quase 8 anos da minha vida, sem nunca ter namorado, nunca ter ficado, nunca ter flertado, nunca ter paquerado nenhuma menina. E todo mundo sempre perguntava por quê, como que conseguia. Mas eu sabia o valor daquilo pelo qual eu esperava, e eu sabia que aquilo que vai durar para a vida inteira, valia a pena esperar. Né? Todo mundo quer um amor para a vida inteira, mas ninguém quer esperar por ele. E eu costumo dizer às outras pessoas, no meu testemunho, que eu descobri que quando você fica com alguém, ou quando você está com alguém, se ela não é a pessoa que você quer passar o resto da sua vida ao lado dela, você não está ganhando tempo, você está perdendo o seu tempo. Eu aprendi que um dia a mais que eu passo ao lado da pessoa errada, é um dia a menos que eu estou passando ao lado da pessoa certa. Então, os meus amigos, todos achavam que eu estava perdendo tempo da minha vida. Hoje, eu estou no meu 3º casamento, mas com a mesma mulher. Agora é essa pegadinha, né? Só para dar deu até um gelo na barriga agora. A pegadinha do malandro, né? Só uma pegadinha. Mas eu estou casado com a única mulher que passou na minha vida, com a única mulher que eu paquerei, com a única mulher que eu conheci, né? E eu descobri que esperar é uma das formas mais lindas de amar. Eu pude olhar para a Ângela, logo quando nos relacionávamos, e dizer para ela que eu a amava, porque a minha prova de amor estava no fato de ter esperado por ela. A maior prova do meu amor por ela foi porque eu não a conhecia, mas eu já amava ela, sem saber quem era. Porque eu entendi que a espera, como o Rodrigo falou no início, não é estar de braços cruzados. Eu aprendi que esperar é uma jornada, é uma caminhada que você faz com Deus. E quando você espera por uma pessoa, você espera com a motivação errada. Eu parei de esperar por uma pessoa na minha vida e eu passei a esperar na pessoa de Deus. Então eu esperei pelo tempo, o cumprimento e o propósito de Deus na minha vida. E isso aí já elimina todas essas outras questões de estar com alguém, de não estar, de carência. É quando você canaliza tudo para aquele que você sabe que te sustenta, que supra as suas necessidades. Eu acredito que muita gente sofre porque ainda vive debaixo das influências desse século e ainda não viveu e teve uma experiência sobrenatural, porque você viver, por exemplo, uma experiência como o Rodrigo viveu, né, é uma experiência sobrenatural, não é uma experiência humana, é uma experiência sobrenatural de quem anda com Deus. Então, se você está olhando para as coisas desse mundo, é porque está faltando uma caminhada. Mas quando você canaliza isso e coloca tudo diante do Senhor, né, então a caminhada fica bem diferente. É uma experiência sobrenatural com Deus. Mas você sabe, Nelson, o que tem acontecido? Não sei se você já viu aquelas pessoas que se reúnem para dizer sobre, né, esse estado de vida, principalmente as mulheres. Então, o que acontece? As mulheres têm dito o que para nós, principalmente que somos casados? Olha, rezem por nós, porque parece que na igreja tem mais mulheres do que homens. E é bonito até de ouvir as mulheres dizerem assim: eu quero me casar com um homem de Deus, porque é uma diferença muito grande. Isso é bonito, ouvir as mulheres dizerem isso. Eu quero ter um encontro com um homem de Deus. E as mulheres reclamam disso. Olha, a igreja tem poucos homens e muitas mulheres, e é difícil encontrar uma pessoa, né, que seja inteiramente de Deus, e a gente não quer sair fora desse padrão, porque a gente sabe que aí fora, né, nesse mundo secular, você encontra de tudo. Mas as mulheres, elas agora, a gente sabe que elas estão procurando algo, né, sagrado. E é bonito ver o testemunho do Rodrigo, ver o seu testemunho, o meu testemunho também, de alguém que esperou, né? Só que as pessoas estão dizendo: nossa, a gente está esperando demais, né?
E é difícil você ouvir isso também das pessoas, a gente fica até com pena, porque as pessoas realmente querem ter um relacionamento sagrado, querem ter um casamento santo, e a gente tem visto a dificuldade das mulheres. Mas a gente vai estar aqui continuando rezando por elas, né? E principalmente, né, as mulheres lá da cidade de Marília, aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, pedindo oração, mas que Deus possa, com toda certeza, alcançar a vida dessas pessoas também. É um tempo de se preparar, né? De se preparar, ser preparado para essa pessoa que Deus tem, se assim é a vontade de Deus.